Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer com vocês, compartilhar com vocês, o ponto alto, tá? Então, eu já tenho aqui a minha base para começar o meu trabalho, meu cordão corrediço com as minhas correntinhas, tá? Onde nós vamos trabalhar o ponto alto? Nós vamos trabalhar também nessa primeira alcinha aqui de cima de cada correntinha que nós temos aqui, tá? Então, nós vamos lá. Uso minha agulha aqui no meu último ponto, me certifico que minha agulha está bem confortável, não está apertada. Laço, eu tenho o costume de segurar aqui para não ficar dançando muito, a gente às vezes perdeu a argolinha, tá? Eu laço o fio que vem do novelo, vou aqui no meu primeiro ponto, introduzo minha agulha aqui na alcinha de cima, tá? Puxo o fio que vem do novelo, dou altura, aqui com 3 argolinhas, dou a altura, as 3 têm que ficar na mesma altura, para o nosso trabalho não ficar torto, tá? Estou com 3 argolinhas. Laço o fio que vem do novelo, tiro as 2 primeiras argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas. Dou altura, laço o fio que vem do novelo e tiro essas 2 alcinhas. Fiz meu primeiro ponto alto. Laço o fio que vem do novelo, introduzo a agulha nessa primeira alcinha do próximo ponto, puxo a agulha que vem do novelo, dou altura, minhas 3 argolinhas estão na mesma altura, laço o fio que vem do novelo, tiro minhas 2 primeiras argolinhas. Me certifico de que estão na mesma altura, estão confortáveis, laço o fio que vem do novelo e tiro essas 2 alcinhas. Tenho meu segundo ponto. Laço o fio que vem do novelo, vou para o próximo ponto, introduzo minha agulha aqui na alcinha de cima, puxo o fio do novelo, dou altura, me certifico que está confortável e minhas 3 argolinhas estão na mesma altura, puxo o fio que vem do novelo, tiro minhas 2 primeiras alcinhas, laço o fio que vem do novelo e tiro minhas 2 outras alcinhas, tá? Laço o fio, dou um apoio, introduzo minha agulha na alcinha de cima do próximo ponto, puxo o fio do novelo, dou altura, me certifico que está todo mundo na mesma altura e confortável, laço o fio que vem do novelo, tiro minhas 2 primeiras alcinhas, está na mesma altura, está confortável, laço o fio que vem do novelo e tiro as outras 2 alcinhas. Está confortável, laço o fio do novelo, dou um apoio, introduzo a agulha na alcinha de cima do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo, dou altura, minhas 3 argolinhas estão na mesma altura e está confortável, puxo o fio do novelo, tiro minhas 2 primeiras argolinhas, me certifico a altura e se está tudo ok, confortável, laço o fio que vem do novelo e tiro as outras 2. Vou para o meu último ponto. Me certifico, laço o fio que vem no novelo, dou um apoio, introduzo a agulha na alcinha de cima do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo, dou a altura minhas 3 argolinhas, está tudo certinho, puxo o fio do novelo, tiro as 2 primeiras argolinhas, está confortável na mesma altura, puxo o fio que vem no novelo e tiro essas 2 argolinhas, ficando só com uma argolinha, tá? E aqui nós terminamos. Ó, aqui esse ponto alto, ele já ficou mais alto que o ponto baixo, por isso o nome ponto alto. Ele é mais alto e ele fica mais espaçadinho entre um ponto e outro, tá? Dentro do ponto alto tem várias variações, mas, como eu já comentei, nós vamos fazer o básico. Depois, se vocês quiserem, futuramente a gente pode ir sofisticando nossos pontos, tá bom? Mas aqui tá o ponto alto,
no fio amigurumi que eu usei, com minha agulha 3,5, tá bom? Aí eu tenho outro aqui, que eu fiz, esse é no barbante, espessura 6, estou com minha agulha 4 milímetros, tá? Também me certifico de que está confortável, lembrando que quando a gente trabalha com um fio mais grosso e uma agulha mais grossa, fica bem mais confortável que com a outra, tá? Para não a agulha entrar no meio dos fios e deixar seu trabalho feio, desregulado, né? Não é bacana. Então vamos lá. Estou com minha agulha bem confortável, laço o fio que vem do novelo, dou um apoio, vou no meu próximo ponto, introduzo a agulha aqui na alcinha de cima, puxo o fio que vem do novelo, dou a altura, as três argolinhas estão na mesma altura, estão confortáveis, laço o fio que vem do novelo, vou tirar minhas duas primeiras argolinhas. Dou a altura, puxo o fio que vem do novelo e tiro as outras duas argolinhas. Está confortável, laço o fio que vem do novelo, dou apoio, vou para o próximo ponto, introduzo a agulha na alcinha de cima, puxo o fio que vem do novelo, pegou aqui, dou a altura, puxo o fio que vem do novelo, tiro minhas duas primeiras alcinhas, dou a altura, puxo o fio que vem do novelo e puxo minhas outras duas alcinhas, tá? Deixa eu refazer esse ponto, porque aqui ficou um pouco largo demais, eu não gostei. E o crochê é isso, pessoal. Não ficou legal, você refaz. Tô com minha agulha confortável aqui, vou laçar o fio que vem do novelo, vou para o próximo ponto, introduzo a agulha nessa alcinha de cima, puxo o fio que vem do novelo. Estou com as minhas 3 argolinhas, está confortável, puxo o fio que vem do novelo e tiro essas duas primeiras argolinhas. Dou altura na argolinha, está confortável, eu puxo o fio que vem do novelo e tiro essas duas argolinhas. Está confortável, laço o fio que vem do novelo, introduzo nessa primeira argolinha, puxo o fio que vem do novelo, dou altura, puxo o fio do novelo e tiro essas duas primeiras argolinhas, dou altura, puxo o fio que vem do novelo, e as outras duas argolinhas. Ajusto o fio, pego o fio do novelo, introduzo a agulha na primeira alcinha, puxo o fio do novelo, ajusto para ficar todas na mesma altura, puxo o fio do novelo, tiro as duas primeiras argolinhas, puxo o fio do novelo e tiro as outras duas argolinhas. Tem hora que dá uma enroscadinha. Pronto. O fio mais grosso é assim mesmo, tá? A gente vai acostumando. Dou uma afrouxadinha aqui, ver se está tudo confortável. Laço o fio do novelo, dou um apoio. Próximo ponto. Introduzo a agulha, puxo o fio do novelo, dou altura, puxo o fio do novelo, tiro as duas primeiras argolinhas, dou altura, puxo o fio do novelo e duas argolinhas. Vou para o meu último ponto. Me certifico, laço o fio do novelo, dou apoio, introduzo aqui na primeira alcinha do próximo ponto, puxo o fio do novelo, dou altura, puxo o fio do novelo, tiro as duas primeiras alcinhas, tiro as outras duas alcinhas. E assim eu terminei essa amostrinha para vocês, tá? Ó, tá vendo? Como ela é mais alta e ela fica mais espaçada entre um ponto e outro, tá? Aqui, ó. O que vocês acharam? Assim também, né? Ponto alto é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado.
Qualquer dúvida ou pergunta ou sugestão, manda uma mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Até a próxima, um beijo.